Ele, não é? A próxima fobia aqui no Boa Tarde, não temos de certeza. Não temos, porque gostamos muito de receber os nossos médicos. Mas quem sofre de aiquofobia não tem a vida nada facilitada nos consultórios dos médicos nem dos enfermeiros. É o caso do Vasco Rocha. Ele enviou-nos uma mensagem através do Facebook. E o Vasco diz: nunca gostei de fazer análise ao sangue porque não gosto de agulhas. Já cheguei a desmaiar com a ansiedade. Será normal? Pergunta ele, Dr. Pedro. Normal não é. Lá está, é a diferença entre ter medo ou ter uma fobia. Desmaiar? Eu próprio, vou confessar aqui, que eu tenho aiquofobia. Tem aiquofobia, portanto, se vierem com uma análise... Não. Espera aí, que eu também ponho deste lado. Isto é que são amigas. Eu próprio, que não, do ponto de vista profissional, lido com estes tipos de materiais diariamente. Quando toca, no meu caso, na situação de doente em que tem que ser picado, eu próprio, se não tirar sangue deitado, é matemático que cai para o lado. Mas, de facto, o que acontece é que as pessoas que têm medo de agulhas ou de instrumentos pontiagudos, e daí o nome da aiquofobia, são pessoas que têm reações exageradas que levam muitas vezes a descargas do nosso sistema nervoso autónomo, que é um sistema nervoso que nós não conseguimos controlar a sua atividade e, portanto, quando isso acontece, as pessoas ficam pálidas, suadas, têm sensação de desmaio, muitas vezes caem mesmo para o lado. E, portanto, é muito importante nós percebermos em que medida é que isso limita o próprio doente e termos o cuidado de preparar as coisas para que não aconteça nada que ponha em risco. É muito importante também o saber lidar com as fobias, não é? Porque a pessoa, o próprio tem, mas a incompreensão dos outros perante aquilo pode ser uma coisa ainda mais desgastante e pior, não é? Pesar mais na pessoa. É diferente quando nós pegamos numa seringa destas, que é uma seringa pequenina, ou quando pegamos numa seringa deste tamanho, não é? E, portanto, isto tem um componente psicológico associado relevante. E depois é a questão de muitas vezes os pais, quando as crianças são pequenas, usarem a pica como algo de assustador para a criança fazer. Pois é, que isso é uma coisa bastante infeliz, não é? É muito frequente. Olha, o doutor pica. Olha, que é uma pica. Leva-se uma pica. Isso faz com que se desenvolva um medo não só dos médicos e dos dentistas, como medo deste tipo de procedimento, que obviamente que é um procedimento que acarreta dor, comporta dor, mas que é perfeitamente tolerável e, portanto, poderá ser trabalhado nos casos extremos, como é o caso deste espectador e o meu próprio caso. Mas também é um bocadinho aquilo que a doutora Alexandra dizia relativamente às cobras, na evolução da espécie, que as cobras matavam, não é? E, portanto, era uma ameaça. Os objetos pontiagudos também, a determinada altura, para uma questão de sobrevivência, eram usados. E os próprios animais, há animais que têm ferrões e espinhos e picos, não é? Exatamente. E normalmente a pessoa, na primeira experiência dolorosa, como se costuma dizer, vai ao engano. E, portanto, até uma criança, se calhar confrontada com um objeto pontiagudo, não desencadeia nenhum tipo de receio. A questão é que a primeira vez que esse objeto é usado provoca dor. E, portanto, a partir daí, o nosso subconsciente já se vai adaptar no sentido de temer o efeito que aquele objeto vai ter em nós. E, portanto, isso ao longo da vida vai construindo alguns medos que, em casos extremos, podem, e se não forem trabalhados, levar à questão da fobia. E a pessoa até nem ir fazer umas análises ou evitar fazer certo tipo de coisas ou ir ao médico, fica com aquele medo, não é? Exatamente. Portanto, é importante combater estes medos, estas fobias. Ora, ainda agora estava a falar do cartão de sonho, a dizer que ia voltar a falar neste assunto, porque eu adorava estar em casa a ver agora as pessoas a chegarem e a tirarem com a mochila para um lado, as malas para o outro, a ligarem a ver, deixa cá ver o que é que a Conceição tem. Olha, está com os doutores. Olha, estão a falar de fobias. Olha, o cartão de sonho também vai ser entregue hoje, deixa-me cá marcar. Qual é que é o número para marcar? Para se habilitar? 760. 720. E escusam dizer isso com um ar um bocadinho irritado. Só porque o cartão de sonho não é para aqui. Não é para aqui, mas é aí para esse lado. Portanto, já sabe, é exatamente este o número que o nosso estimado público acabou de referir, 760 20 60 20, e ainda temos então a hipótese de lhe entregar este cartão de sonho, porque até ao final do programa pode inscrever-se e marcar as vezes que quiser, obviamente com bom senso. Há um prémio acumulado de 26.500 euros e um prémio garantido de 1.000 euros. São 27.500 euros, podem ser para si. Boa sorte.
Já a seguir, saiba de onde vem a sinofobia, o medo dos cães. Ora, desde o caniche mais pequenino até ao Serra da Estrela enorme, há quem não se consiga aproximar de cães. E isto é uma fobia. Como é que se chama esta fobia? Sinofobia. Se por um lado há quem não passe o melhor amigo do homem, por outro há quem sinta um medo irracional deste melhor amigo. A Virgínia Carvalhal está connosco esta tarde e tem a confessar uma fobia a cães. Olá, Virgínia, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Virgínia, como é que começou este seu medo? Consegue perceber? Consigo, claramente. Com uma experiência aos 11 anos de ter sido mordida por um pastor alemão. Até aí não tinha qualquer problema. Mordida por um pastor alemão? Mordida, muito mordida por um pastor alemão. E é aí que nasce, porque anteriormente não tinha qualquer tipo de medo a cães, um relacionamento perfeitamente normal, enquanto criança. A partir daí, tudo muda até há um ano atrás. Virgínia, quando dizes passou a ter medo, qual é que passou a ser o seu comportamento e a sua reação involuntária? Porque hoje já os doutores falaram aqui de que isto é uma coisa irracional. A pessoa até pode dizer, não, o cão não me vai fazer mal. Até pode estar preso, mas tem medo na mesma. Não se controla. É um medo paralisante. E é um peso que carregamos, passa os dias, os meses, os anos. É como se fosse ontem. É um trauma gigantesco. É o cenário que permanece dentro de nós. E que nos acompanha a vida inteira. Virgínia, portanto, o medo paralisante é, fica-te com suores frios, fica sem conseguir falar? Fico sem reação, portanto, e se não desencadeio algum tipo de ajuda, desmaio, portanto, perco os sentidos. Aconteceu-lhe alguma vez desmaiar? Aconteceu muitas vezes. Portanto, isso, com 11 anos era muito pequenita, não é? Portanto, imagino que isso de alguma forma condicionou a sua vida no sentido de evitar ir a certos sítios onde pudesse haver um cão, passar por certos sítios porque já viu lá um cão. Condiciona muito, limita muito. Precisamente esses exemplos que deu. Ir à casa de alguns amigos, porque também sentimos que incomodamos. Cão, não ia. Ou não entra ou tem que prender o cão. Eu também não me sinto bem. Estou a impor o meu medo involuntário, mas ele existe. Eu acho que quem tem cão, o cão pertence à família, eu não devo fazer isso. Portanto, cães pequenos ou cães grandes? Portanto, o facto de ter sido atacada por um pastor alemão, que é um cão de grande porte, se for um chihuahua, um cão pequenito, um cachorrinho, o medo sempre se manifestou? Sempre igual. Até há um ano atrás eu ter querido alterar e hoje tenho um cão. Hoje tem um cão? Hoje tenho um cão. Como é que aconteceu essa aquisição na sua vida? Aconteceu porque enquanto o medo era só meu, enquanto este problema era só meu, eu fui vivendo com ele. O que acontece nestas situações, e pelo menos comigo aconteceu, é que esse medo passa para os filhos. E isso sim perturbou-me brutalmente, porque eu passei a impedir os meus filhos do contacto com os cães, com não poderem andar na rua sequer. E isso foi uma consciência que eu tive e que achei, eu tenho que tentar alguma coisa. E realmente foi-me aconselhado por médicos, por amigos, família, tu devias ter um cão. E eu nunca acreditei que de facto esse fosse o caminho. Mas se era a única coisa que eu tinha ao meu alcance para dar o passo em frente, vamos lá. Virgínia, esta fotografia maravilhosa, aqui abraçada ao seu cão, que é um cão simpático. É um cão muito querido. Portanto, está muito orgulhosa dos passos que conseguiu dar com esta sua decisão. Estou. Não resolveu totalmente. Sinto que foi um passo em frente. Sinto que ajudou muito os meus filhos. E que também me ajudou a mim. Não está resolvido, que não me fecho em nenhum lado com cão, não vou na mesma para passar... Exatamente, não vou. Mas já não fica com aquela sensação paralisante, não é? Aos pouquinhos, não é? Virgínia, realmente, doutor Sérgio, o que uma mãe não faz pelos filhos, não é? É extraordinário. É um caso muito interessante porque, de facto, demonstra o que é o medo, o que é uma fobia e como é que devemos atuar perante uma fobia para tentar atenuá-la ou mesmo fazê-la desaparecer. A fobia a cães é muito frequente em qualquer idade, na criança, no adulto. E, de facto, também ter medo de cães é normal. Agora, isso condicionar a vida do dia-a-dia e fazer com que existam comportamentos de evicção
neste caso do cão, aí é a diferença entre o medo do medo exagerado, portanto, a própria fobia. Pronto. Na realidade, o tratamento que preconizou para a sua fobia foi muito interessante. No fundo, o que fez foi confrontar-se com o objeto fóbico, neste caso não é um objeto, portanto é um cão, e condicionou alguma melhoria no seu comportamento e ao mesmo tempo também quebrou um bocadinho um mecanismo de transmissão da fobia aos seus filhos, que é do ponto de vista comportamental. Falámos do ponto de vista genético, mas também o comportamento, pais que têm fobias naturalmente vão transmitir essa fobia. E o Dr. Sérgio no consultório, em consulta, de certeza que já lhe aconteceu, não é? Que os pais dizem, ele tem muito medo de cães, ou ela tem muito medo de cães, eu também sou assim, ou eu também era assim. É muita transmissão de pais para filhos essa fobia e de facto não há razão para isso, porque a relação entre seres humanos e cães é muito saudável, do ponto de vista comportamental e psicológico é muito vantajoso para as crianças, só quem tem cães é que consegue perceber isso, e algumas ideias que se têm, nomeadamente a transmissão de parasitas ou de relação com a doença alérgica, são, na maior parte dos casos, anedóticos, não têm qualquer sentido. Portanto, podemos ter cão, temos é que ter condições e estar motivados para isso. Mas muitas vezes, lá está, o que a Virgínia nos contou foi que houve um episódio muito traumatizante na vida dela e muitas vezes esse medo vem daí, ou mesmo que venha dos pais. Houve alguém que foi atacado. O medo atacado. naturalmente que existia, teria algum medo de cães e houve um acontecimento que desencadeou esse medo tornar-se mais exagerado, então surgiu a fobia. Mas isto é um mecanismo habitual no aparecimento de qualquer fobia. E acha que os pais, quando as crianças manifestam esse medo, não devem forçar para não chocá-las, mas também não devem protegê-las ao máximo, porque na vida depois vão-se cruzar com animais, tem de haver não é? bom senso. E, de facto, se a situação é uma situação banal, às vezes a psicoterapia familiar, um amigo tem um cão, um cão da família, desde que seja um cão mais simpático, pode ser muito útil para quebrar esta barreira. Em determinadas situações, há necessidade de recurso a terapeutas especializados nesta área, com cães treinados para o contacto com o ser humano, mas isto são são situações mais excepcionais. Bom, a Virgínia tomou as rédeas, da sua situação. Virgínia, que bom, e muito obrigada por ter partilhado. Acho que foi muito importante ter partilhado aqui a sua história, porque há muita gente, com certeza, a pensar, eu devia fazer se calhar o mesmo que a Virgínia, não tenho coragem. Parabéns por esse seu avanço e muito obrigada aos nossos doutores, porque já não temos mais tempo para mais fobias.